Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Um abraço a todos os crismandos que nos acompanham. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre um tema muito especial na nossa preparação. O tema dessa semana vai tratar sobre os santos da igreja e os fiéis defuntos. Nesses últimos dias, nós passamos por duas celebrações muito importantes na vida da nossa igreja. A celebração do dia 1º de novembro, que foi a celebração do dia de Todos os Santos, e a celebração do dia no dia 2 de novembro, que foi a celebração dos fiéis defuntos ou finados. E nós vamos falar um pouco nessa perspectiva do olhar da igreja para os seus santos e para os fiéis que passaram, então, dessa vida para a vida eterna. Pois bem, então essa imagem já representa para a gente, né, um pouco dessa igreja santa de Deus que se encontra, seja ela com os fiéis que aqui na terra estão, ou aqueles que já padeceram e se encontram no purgatório, ou aqueles que já contemplam a face bendita de Deus junto a todos os santos. E é sobre isso que nós vamos falar, então, inicialmente. Os três estados da igreja, né? O que a nossa fé acredita sobre esses estados e o que nós, católicos, acreditamos sobre a igreja católica, né? Então, até que o Senhor venha, essa igreja católica, a nossa igreja católica, ela se encontra nesses três estados. E como se dá isso? O Catecismo da Igreja Católica vai esclarecer no ponto 954. Uns peregrinam na terra, outros, passada esta vida, são purificados, e outros finalmente são glorificados e contemplam Deus. Independente de qual desses estados, né, a alma ou o corpo se encontra, esta é a igreja. E assim a igreja se une. Todos esses estados são a igreja, independente se o indivíduo ainda habita a terra, independente se o indivíduo já morreu e encontra-se em estado de purificação, ou se já contempla Deus. É a Igreja Católica, é a Igreja de Cristo. Então, todos os que são de Cristo, aqueles que passaram pelos sacramentos, e principalmente pelo batismo e depois pela Eucaristia, eles contêm neles o Espírito Santo e formam a igreja, independente se aqui ainda andam, vivem, ou se já padeceram, né? E nessa igreja, estão unidos uns aos outros. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. E é isso que essa primeira imagem já nos mostra, né? Essa igreja que aqui caminha rumo aos céus, mas aqui ainda milita, né? É por isso que nós chamamos essa igreja, né, da igreja militante de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então, esse é o grau aonde nós nos encontramos, vivos em corpo, rezando e clamando para que um dia possamos, com a graça de Deus, participar com ele da vida eterna. Bom, existem aqueles que já foram chamados, já morreram, mas ainda encontram-se em estado de purificação, devido a pecados que provavelmente não foram purificados enquanto viviam aqui na Terra, e que ainda, pela misericórdia de Deus, têm a chance de rever algumas de suas atitudes
purificar-se para que aí sim possam encontrar a glória de Deus. Essa igreja é a igreja padecente, aqueles que já morreram, que por acaso podem estar no purgatório e para os quais nós rezamos sempre, seja na missa, seja nas celebrações, como passamos agora no dia de finados. E nós temos a igreja triunfante, aquela igreja ou aqueles membros da igreja que acreditamos que já estão contemplando a face de Cristo, com Maria, todos os outros santos e também os anjos glorificando a Deus. Então, essa imagem mostra aqueles que a igreja crê que foram perfeitos em várias de suas atitudes, foram perfeitos em algumas partes de suas vidas como cristãos, e a igreja crê que eles se encontram junto ao céu com os anjos e santos glorificando a Deus. Portanto, aqui nós vemos a igreja que ainda caminha, a igreja militante, a igreja que encontra-se em purificação, a igreja padecente, e a igreja que se encontra já contemplando a luz de Cristo na eternidade, que é a igreja triunfante. Bem, e a igreja canonizou alguns dos membros da igreja. Alguns dos membros da igreja, pela história de vida, pelaquilo que eles ensinavam ou por aquilo que eles testemunhavam, a igreja instituiu, entronizou o ato de canonização. Então, nós vimos que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 828, também afirma e nos explica um pouco sobre o ato de canonizar, o ato de afirmar que tal membro da igreja é santo. Então, a igreja proclama solenemente que esses fiéis participaram heroicamente, ou praticaram, heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus. A igreja reconhece que esses membros, pelo poder do Espírito Santo, eles conseguiram viver, então, a santidade e conseguiram, assim, amparar a esperança dos fiéis. Os santos, e todos os santos que a igreja, então, assim, os chama, que a igreja os canonizou, são e sempre foram fonte da origem de renovação nos membros ou nos momentos mais difíceis da história da igreja. Em diversos episódios, em diversos momentos da história, onde a igreja era mais perseguida, onde a igreja era contestada, onde a igreja era desafiada, foram nesses momentos que vários cristãos se posicionaram de forma resistente, de forma forte, contra esses diversos estímulos que existiam contrários à nossa fé. E resistindo até o fim, e alguns deles até a morte, eles então se tornaram sementes de outros cristãos, proporcionando assim, desde os princípios, o crescimento e a formação do cristianismo que nós conhecemos hoje. Muito se fala sobre as imagens e sobre o culto às imagens de alguns dos santos. O Catecismo da Igreja Católica também nos orienta que as imagens dos santos fazem referência a Cristo, uma vez que estes santos só foram considerados assim porque se tornaram imagem e semelhança daquele Cristo que passou na Terra, do Cristo que assim viveu. Então, quando nós olhamos para a imagem, nós não olhamos apenas para o santo, nós olhamos para a presença de Cristo que aquele santo representa. Para o testemunho de Cristo que aquele santo viveu aqui na Terra enquanto aqui estava. Então, Cristo nessas imagens, nesses ícones, Cristo é glorificado porque Cristo se faz presente nessas histórias. Foi Cristo que fez com que cada um desses se tornassem de fato santos, pois não foram santos pela própria força, só foram santos pelo Espírito Santo e pelo exemplo de Jesus Cristo, que aqui na Terra testemunharam. Então, as imagens são homenagens, enfim, a um homem que finalmente, homens e mulheres que finalmente foram transfigurados à imagem e semelhança de Cristo. E é esse o propósito nosso, de cada cristão aqui na Terra.
Bom, e um pouco sobre a intercessão dos santos. Muitos de nós sabemos, você como crismando conhece que muitas pessoas têm um santo de devoção, pede a intercessão de algum dos santos. Então, por que nós acreditamos na intercessão dos santos? Uma vez que nós já cremos que esses santos encontram-se na presença de Deus, contemplando a face de Deus, próximos também à Virgem Maria e a todos os anjos, adorando e louvando a Deus, eles podem sim nos ajudar em preces para que assim nossas preces cheguem até o Cristo, que é o único mediador de toda a graça. Então, eles estão mais intimamente unidos a Cristo, uma vez que lá no banquete da eternidade eles já chegaram. Nós ainda estamos caminhando. Uma vez que os santos, nós acreditamos que eles já se encontram na presença de Cristo, essa intimidade maior que existe pode nos trazer, sim, alguns frutos, algumas graças alcançadas. Então, o catecismo e a Bíblia também, e a tradição da igreja também nos ensinam que os santos, eles não cessam de interceder a nosso favor. Isso nós rezamos na Santa Missa, nas leituras eucarísticas, né? Os anjos e santos que não cessam de interceder por nós. Nós falamos isso, e cantamos e louvamos a Cristo e cantamos o santo, acreditando que os anjos e os santos cantam com a gente. Lá do céu é a igreja cantando junto, a igreja padecente também com a igreja triunfante. Pois bem, então diante do Pai, eles apresentando os méritos que na terra eles alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E é assim que nós acreditamos que os santos estão. Eles estão sempre apresentando a Deus os seus méritos e louvando e glorificando, contemplando, louvando e não cessam de tomar a seu cuidado os que deixaram na terra. Ou seja, esses santos, eles nunca esquecem ou eles nunca se tornam indiferentes a essa igreja que aqui caminha, que é essa igreja de Cristo que ainda vive. Então, podemos e devemos pedir-lhe que intercedam por nós e para todo mundo. Esse é um dever do cristão, não só um poder, mas um dever do cristão contar com a intercessão dos santos, que lá na presença de Deus já estão. E aqui eu cito uma frase de São Domingos de Gusmão, que é esse que eu coloco a imagem aqui. São Domingos vai dizer aos seus irmãos, antes de sua morte, não choreis, que eu vos serei mais útil depois da morte e vos ajudarei mais eficazmente que durante a vida. Então, São Domingos, ainda em vida, já tinha essa percepção de quanto um santo, de quanto uma pessoa próxima, de quanto uma pessoa íntima a Deus pode também, graças às preces e intercessões, colaborar com a sua família e com todo membro de uma igreja que aqui na Terra ainda vive. Entre os santos, existem várias histórias. Eu vou destacar algumas aqui. Alguns dos santos que nós sempre lembramos na leitura eucarística, sempre santos bem conhecidos devido à sua história e seu testemunho, são os santos mártires. Então, quem são os mártires? Mártire, do grego, significa testemunha. Porém, eles testemunharam de forma ou a um ponto máximo, a ponto de dar a sua própria vida a amor ou em testemunho de sua fé em Jesus Cristo. Pois bem, muitos desses mártires, eles se submeteram à morte, muitas vezes mortes cruéis, em amor a Jesus Cristo, por não quererem confessar a sua fé em outros deuses. Então, reafirmaram a sua fé em Cristo até o fim e levam essa fé, levaram o seu testemunho, levaram essa perseguição até o nível maior, que foi a própria morte. Então, muitos mártires foram até o fim na confissão da sua fé. E aí escreveram, existem algumas atas dos mártires, das quais eu tirei a frase. Então, eu cito aqui
a frase de Santo Inácio de Antioquia, um dos primeiros padres da igreja. Eu vou explicar melhor o que os primeiros padres, um dos primeiros santos. A imagem de Santo Inácio, a imagem dele como santo é essa, dos leões ao seu lado, o mordendo. Então, já fica aqui implícito qual foi o tipo de morte que Santo Inácio teve como mártir. Isso mesmo. Santo Inácio, devido à sua fé em Jesus Cristo, foi jogado aos leões para ser devorado. E isso fez com que várias outras pessoas, vendo o seu ato de fé e de aceitar, não negar Cristo devido a esse ato tão cruel ao qual ele foi submetido, muitas pessoas também se converteram pelo ato de Santo Inácio de Antioquia. Então, ele é um dos mártires onde nós destacamos a frase: de nada me serviram os atrativos do mundo, ou os reinos deste século. Prefiro morrer em Cristo Jesus a reinar sobre todos os confins da terra. E assim ele fez, renegando todas as propostas e segurando até o fim a fé em Jesus Cristo, a ponto de pelos leões. Outra frase que cito é retirado também do catecismo a um dos santos, São Policarpo, que foi mártir por também não aceitar confessar a sua fé em outros deuses e foi queimado. E o seu corpo demorou a consumir pelas chamas, devido a tanta fé e a pré Espírito Santo em sua vida. E ele disse: eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, digno de ser contado no número dos teus mártires. Então, São Policarpo confessa o prazer em meio à dor, o prazer de doar a sua vida, de saber que ele está morrendo em nome de Jesus Cristo. Então, tantos outros mártires que nós rezamos nas ladainhas, rezamos, lembramos também na Santa Missa, são homens e mulheres que deram a sua vida por amor a Cristo e morreram muitas vezes de forma trágica. Existem também os santos padres, muito comum ouvirmos falar dos santos padres. Quem foram esses santos padres? Nada mais foram do que santos dos primeiros séculos. Muito importante após o nascimento do cristianismo. Eles, com sua fé e seus ensinamentos, deram forma à igreja. Eles rezaram, eles pensaram, eles discutiram, eles escreveram a igreja. E através dos escritos, dos ensinamentos desses tantos santos padres, nós temos hoje uma fé tão rica, dogmas preciosos, uma fé que vem de séculos a milênios. Pois bem, São Clemente Romano foi papa, São João Damasceno foi teólogo, São Basílio Magno foi um monge, Santo Agostinho de Hipona, teólogo, e São Justino também mártir, são alguns desses santos padres, padres que existiram ou que viveram bem no início do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo. Então, eles foram importantíssimos para o desenvolvimento da igreja, assim como os apóstolos foram importantes para o seu nascimento. Essa frase é muito interessante. Os apóstolos participaram do início da igreja, surgimento dos primeiros cristãos, mas para conseguir caminhar, a igreja precisou dos santos padres, para que assim ela pudesse se desenvolver, para que a igreja pudesse crescer em fé, em dogmas, nos ensinamentos. Eles deram forma às instituições da igreja e à doutrina, a liturgia, oração e espiritualidade. São muito importantes a história e os ensinamentos dos santos padres. E a partir disso, a gente fala um pouco sobre as celebrações que nós tivemos nesses últimos dias. Como eu disse, no dia 1º de novembro, foi celebrado o Dia de Todos os Santos. E o marco desse dia, dessa data de oração, é interessantíssimo. Porque o dia 1º de novembro, a igreja passou a celebrar o Dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, em resposta à data do dia 31 de outubro, que pelos pagãos, especialmente lá um tempo atrás, lá com os celtas ingleses, a data de 31 de outubro. Até hoje, na nossa cultura, isso ainda tem sido disseminado. O dia 31 de outubro, a celebração no dia em que as bruxas e os espíritos que vinham se alimentar,
e assustar as pessoas nessa noite, ou seja, o Halloween. Devido à celebração do Halloween, né, comemoração do Halloween, no dia 31 de outubro, que é uma celebração, que é uma comemoração pagã, cultuando essas bruxas e espíritos, a igreja instituiu no dia 1º de novembro, em resposta a essa cultura pagã, o dia de Todos os Santos. E nesse dia a igreja lembra e reza por toda a milícia celeste, por toda essa igreja que se encontra já no plano celestial do banquete de Cristo na eternidade. Então, render homenagem àquela multidão de santos que povoam o reino dos céus. Esse é o objetivo da data do dia 1º de novembro. Esse é o objetivo do dia de Todos os Santos. Essa multidão que São João viu no Apocalipse. E aqui a leitura do Apocalipse. Ouvi, então, o número de assinalados. 144 mil assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma grande multidão, quem podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas e palma nas mãos. Estes são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Então, dia 1º de novembro é o dia de rezar por todos esses que já foram aqui prefigurados no Apocalipse, que estão hoje diante do banquete celestial, estão diante de Deus e de Maria, contemplando a face de Cristo. E o dia 2 de novembro, que vem logo em seguida, que é o dia de celebrar os fiéis defuntos. A igreja também nos ensina sobre os fiéis defuntos. Da Igreja Católica, no parágrafo 958, a igreja dos que ainda peregrinam, ou seja, nós que aqui estamos, sempre com muita piedade, desde os primeiros séculos da Igreja Católica, do cristianismo, a memória dos defuntos. Então, esse não é um hábito, né, próximo dos nossos tempos. Esse hábito de rezar pelos nossos irmãos que assim morreram já existem desde muito tempo. E o Papa João Paulo II vai dizer: a igreja do céu e a igreja da terra, e a igreja do purgatório estão misteriosamente unidas nessa cooperação com Cristo para conciliar o mundo com Deus. Olha que beleza dessa frase, gente. É isso que nós celebramos no dia de finados. É a igreja aqui na terra que reza por aqueles que possam estar no purgatório e juntos rezam todos com aqueles também que estão nos céus, para que essas almas possam encontrar, todas elas, a plenitude em Cristo e que o mundo se reconcilie com Deus. Então, a nossa oração pelos finados pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão a nosso favor. Essa cooperação na oração, aonde toda a igreja celeste reza junto. E alguns dos ensinamentos da igreja em relação à visita também aos túmulos, ao ato de enterrar. O catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar: os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e esperança da ressurreição. Enterrar os mortos é uma obra de misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo. Ou seja, esses corpos que foram templo do Espírito Santo enquanto viveram, eles devem receber essa honra de voltar ao pó de onde vieram, para que assim os seus corpos possam decompor. É um ato cristão enterrar. E não só enterrar, visitar, cuidar do túmulo, pois passa a ser um local sagrado, um local onde recebeu corpos esses que são ou que foram templos do Espírito Santo enquanto aqui na Terra viveram. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar, no parágrafo 1479, uma vez que os fiéis defuntos, em vias de purificação, também são membros da mesma comunhão dos santos, nós podemos ajudá-los, obtendo para eles indulgências, rezando, oferecendo terço, oferecendo comunhões a todos aqueles que padeceram, de modo que eles sejam libertos das penas temporais devidas pelos seus pecados. Como eu disse,
Caso nossos fiéis defuntos, conhecidos, amigos, parentes, avós, estejam no purgatório, devemos sim rezar, devemos sim oferecer a oração de terço, comunhão, penitência, por esses que possam estar no purgatório, para que essas orações colaborem, ajudem a restabelecer essa união entre a alma dos nossos amigos fiéis com Deus. Bom, eu deixo aqui a última frase. Na única família de Deus. Essa frase do Papa Francisco. Todos os que somos filhos de Deus e formamos em Cristo uma família, ao comunicarmos uns com os outros na caridade mútua e no comum louvor à Santíssima Trindade, correspondemos à íntima vocação da Igreja. Ser santo é uma vocação para todos, e é essa mensagem que eu deixo também para todos ter contribuído, né, com essa formação. Um grande abraço, fiquem com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.